Santo Deus e eterno Pai, grandioso Senhor, nós lhe damos graças, ó Pai de amor e de bondade, porque Tu tens sido tão bom para conosco. Louvado seja o Seu maravilhoso nome, engrandecido o Teu caráter, pois Tu és digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração. E nós somos tão pequenos, Pai, somos tão falhos e limitados. Mas em Tua infinita bondade, em Tua infinita graça, Tu nos alcanças e Tu nos trazes cada vez mais para Ti. E deseja, ó Pai, restituir a Tua imagem em nós. Isso é algo grandioso. Graças Te damos, Senhor Deus, pelo dom de Cristo Jesus. Justiça e justificador nosso. Ajuda-nos, Pai, a estarmos sendo tornados justificados diante de Ti e estarmos nos santificando para que possamos ser glorificados. E depois, ao conhecer-Te, como também somos conhecidos, sermos instrumentos perfeitos, Teus por toda a eternidade. Mas ainda aqui podemos ser, Pai, porque os méritos de Cristo estão colocados sobre nós. Então, Senhor, age poderosamente em nossa vida e ajuda-nos a sermos contigo como Tu desejas que sejamos. Queremos entregar a Ti também esse dia, essa reflexão que faremos, a explanação que Roberto Castilho fará, Senhor, da Tua palavra e o nosso coração, para que nós possamos realmente aprender o que deseja nos ensinar. Usa Teu Filho uma vez mais e a cada um de nós. Oramos agradecidos, clamando por nossos familiares e queridos nesse dia. Em nome de Cristo, amém, amém, Senhor, amém. Beto, uma vez mais, o povo de Deus é seu. Certamente é tu que falarás, mas o Senhor através de ti. Que Deus o abençoe. Obrigado, doutor, pela apresentação. Bom, meus amigos, meus irmãos, irmãs, estamos aqui no nosso último dia. Espero em Deus que vocês se mantiveram firmes e vão completar esse detox. Lembrando que nós, após o pôr do sol, por volta das 6h30, estaremos à noite finalizando com a última palestra, tá? Então, hoje é o dia inteiro aí focado mais uma vez, tá bom? Hoje esse tema, nós vimos ontem até um irmão falando que entendeu o que é justificação, o que é santificação no grupo, e isso alegra bastante. De fato, os nomes, né, usados, justificação, santificação, trazem um ar de o que é isso? Né, de não dá para entender, mas vocês viram que não é nada muito difícil, né? Quando se usa a palavra certa, perdão pela fé e transformação, são as palavras da justificação e santificação. E tudo isso, seja justificação, seja santificação, seja glorificação, que também não é um momento, a glorificação não é algo assim, estralou o dedo e você é glorificado. Também é um processo que está unido à santificação. Mas eu não vou falar sobre a glorificação, eu vou falar sobre a justiça de Cristo, porque tudo isso, justificação, santificação, glorificação, é para que eu e você possa alcançar a justiça de Cristo e adentrar a presença do Pai. Ninguém, absolutamente ninguém, vai entrar na presença do Pai sem justiça de Cristo. Por isso que é muito importante a gente entender o que é e como obter essa justiça. E é isso que nós vamos ver hoje, tá bem? Vou compartilhar aqui com vocês a tela mais uma vez. No finalzinho, antes da quando a gente for finalizar, eu vou colocar um hino também para vocês sobre o santuário, porque nós vamos falar um pouquinho sobre o santuário para entender essa justiça, tá bem? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, é o assunto mais importante que vocês já viram. Inclusive, a justiça de Cristo, ela é a terceira mensagem angélica que nós temos tanto que pregar. E muitos adventistas não sabem o que é a justiça de Cristo e, consequentemente, não entendem a terceira mensagem angélica.
Então a gente vai matar 2 coelhos com uma só. Vamos entender a justiça de Cristo e saber o que é a terceira mensagem angélica de fato, o que tem que ser feito com essa mensagem angélica, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o nosso primeiro texto. Aqui é só mostrando para você a importância que tem esse tema. Um interesse prevalecerá, um assunto engolirá todos os outros. Cristo, justiça nossa. Olha isso, irmãos. Um assunto, esse, justiça de Cristo, Cristo, nossa justiça, vai engolir a justificação, santificação, glorificação, saúde, todos os temas que vocês acham que é importante, vai ser engolido por Cristo, justiça nossa. Vocês vão entender o porquê. Ezequiel 18, verso 19, é o primeiro texto que a gente vai aqui ler. Por quê? A gente precisa entender o que é justiça na Bíblia. Fora da Bíblia, a gente entende como justiça justiça é alguém que sofreu por alguma coisa e recebeu alguma coisa e isso foi justo. Ou você já vai entrar logo num júri e vai se ver ali no júri, alguém ali no júri recebendo uma justiça, um juiz batendo o martelo e dando uma justiça para ele. Mas será que justiça, na forma bíblica, é isso? E é justamente com alguns textos que a gente vai entender o que de fato Deus quer quando está falando justiça de Cristo, tá? Então, não existe essa palavra, não existia essa palavra, e inclusive ela foi criada em inglês, o tradutor, ali na hora do hebraico, ele não entendia, não estava fazendo sentido para ele a justiça, então ele falou, não, essa justiça não é a justiça que o homem acredita. E aí ele inventou uma palavra, richardness, que depois ela virou essa justiça de Cristo. Não existia, porque ele entendeu que o conceito de justiça não dava para colocar nessa justiça de Cristo. Então ele inventou uma palavra para que agora nós pudéssemos entender. E agora a gente vai entender essa justiça facilmente, tá bom? Ezequiel 18, verso 19 diz o seguinte: ainda assim dizeis, porque o filho não carrega a iniquidade do pai? Quando o filho tiver feito aquilo que é lícito e certo, e tiver guardado todos os meus estatutos, e os tiver feito, ele certamente viverá. Em outras traduções, vão estar aqui quando o filho obedecer e tiver guardando os meus mandamentos, estatutos, ele certamente viverá. Pegue essa questão de quando o filho fazer o que é lícito, certo? Ou seja, quando o filho tiver obedecido, tá? Um outro texto vai estar em Ezequiel 33, verso 13. Quando eu disser ao justo que ele certamente viverá, se ele confiar, olha isso aqui, irmãos, se ele confiar na sua própria justiça, ele comete iniquidade e todas as suas justiças não serão lembradas. Mas por sua iniquidade que ele cometeu, morrerá por ela. Prestem atenção, essa justiça aqui, ela não é a justiça que você acredita convencional, tá? Tem uma palavra aí que ficaria muito bonita aí, que vocês já vão saber qual é. Então, quando alguém disser, olha, eu sou justo, e por aquilo outro, que nem a gente viu o fariseu contra o publicano. Quando ele confiar na sua própria justiça, ele comete o quê? Pecado. Então, a gente viu ali questão da obediência, agora nesse verso a gente está vendo que tem mais de uma justiça. A gente tem a justiça de Cristo e tem a justiça própria. E isso faz toda a diferença na nossa vida, viu? Eu e você precisamos estar vinculados à justiça de Cristo. Se a gente tiver na justiça própria, a gente não está caminhando correto para a Canaã celestial. Em Salmo 106, verso 3, diz o seguinte: abençoados são os que guardam o juízo e o que pratica justiça em todos os tempos. Olha isso. Pratica justiça. Ou seja, vocês estão vendo aqui que a justiça não é uma coisa só na teoria, ela é uma coisa
prática que precisa ser realizada. Lembra que a gente falou que fé sem obras é morta. Então, a justiça está interligando aqui essa fé e essa obra, ok? Isso é muito importante. João vai repetir isso lá em 1 João 3, verso 7. Ele vai repetir Salmo 106 de uma outra maneira. Filhinhos, não os deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. Olha que bonito. Esse ele é se referindo a Cristo. Então, aquele que pratica a justiça. Novamente, a questão da prática. O que seria, então, Roberto, essa justiça, que não é uma justiça convencional, como a gente acredita? A justiça, se você trocar por obediência, vai dar na mesma. Então, o que nós estamos querendo aqui é entender a obediência de Cristo. Se eu confiar na minha própria obediência, ó, eu guardo o sábado, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou justo, eu sou isso. O que vai acontecer? Eu estou cometendo pecado. Por isso entra aquele texto, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Por quê? Porque a pessoa está confiando na própria justiça. Muitas pessoas usam aquele texto de que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então, todo mundo peca mesmo. E aí, o que não é isso que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer que se você confia na sua justiça, você realmente é um pecador. Um pecador no sentido não do que a gente é por essência, que nós somos pecadores, mas que a gente vive cometendo o ato tranquilamente e não está nem aí, porque está cometendo pecado. Não é isso que o texto quer dizer. O texto está querendo dizer que, se eu confio na minha justiça, na minha obediência, eu sim estou cometendo iniquidade, como a gente viu em Ezequiel 33. Mas tem uma forma de a gente vencer esses pecados. E é justamente através da obediência de Cristo. Então, agora nós vamos para uma história do jovem rico entender perfeitamente o que é justiça de Cristo na prática. Ali, muitas pessoas pegam a história do jovem rico para dizer que Jesus estava ensinando só sobre dinheiro. E não é. Jesus estava ensinando justiça de Cristo. A questão do dinheiro era secundário, nem era o fator primário. O fator primário, Jesus estava querendo salvar o jovem rico com a sua justiça. Só que o jovem rico confiou na justiça própria e se perdeu. Tá? Então vamos lá entender isso com a história do jovem rico. Mateus 19, versos de 16 a 19. Hoje talvez eu alongue um pouquinho, tá? Mas eu quero que vocês não saiam daqui sem entender isso, porque é muito importante. Mateus 19, versos 16 a 19 diz o seguinte: Eis que vindo alguém, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? Esse primeiro verso, irmãos, é um verso tranquilamente, que eu e você devemos, inclusive, estar pensando a todo momento. Senhor, o que eu preciso deixar? O que eu preciso abandonar para estar contigo? Não é uma pergunta ruim, tá? A pergunta é uma pergunta muito boa, inclusive. E a questão do bom mestre, nós vamos ver já já, porque Jesus vai responder para ele o seguinte. E Jesus disse: Porque tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, faz o quê, irmãos? Guarda os mandamentos. Olha a justiça de Cristo aqui. Olha a obediência entrando aqui. O que é que ele diz? Para entrar na vida, para entrar na presença do Pai, temos que guardar os mandamentos. E eu e você consegue guardar mandamento, irmão? Pensa aí. Você e eu conseguimos guardar mandamento? Nós não conseguimos guardar mandamento. Acredita? Se você acha que consegue guardar mandamento, eu estou acabando de acabar com a sua interpretação. Nós não conseguimos guardar mandamento. Olha que coisa. Aí Jesus está pedindo para o jovem rico fazer algo que não é possível o jovem rico fazer. Acredita nisso? A questão do chamas bom, o que é chamas bom?
Jesus está dizendo que ele não é bom, porque Jesus está aqui como homem. Bom, ele diz que é Deus. Isso vai fazer uma diferença. Vocês já vão entender o porquê que Jesus não se considera bom e que Deus é bom. Já já vocês vão saber disso. A gente vai explicar primeiro e depois eu vou mostrar como Jesus tinha a justiça não de Cristo, mas de Deus, tá? Vocês já vão entender isso. O verso seguinte, o verso 18 diz: Disse-lhes ele, quais? E aí Jesus começa a falar os mandamentos do próximo, né? Tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, e vai honrar o pai e a mãe, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha isso. Então, Jesus vem e fala para ele, ó, você só guardar os mandamentos. Jesus não falou os mandamentos de Deus, vocês já vão saber também. Ele fala só o mandamento do próximo. Mateus 20 diz, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado. Olha aqui, olha, o jovem rico, desde a minha juventude. O que me falta ainda? Sabe que, em outras palavras, o jovem rico está falando para Jesus aqui? O jovem rico está falando para Jesus assim, ó. Ô Jesus, isso tudo aí é mamão com açúcar. Me manda algo mais difícil. Isso aí eu já faço já. Isso aí tá muito tranquilo para minha vida. Eu quero saber se tem algo mais difícil do que o próximo. Do que guardar esses mandamentos aí. Esses mandamentos é fichinha para mim. E aí Jesus agora vai ensinar o que eu e você precisamos aprender. A justiça de Cristo. Ele vai ensinar para esse jovem que a justiça própria leva ao inferno, mas a justiça de Cristo leva à Canaã celestial. Então Jesus agora vai dizer para ele, olha jovem, eu vou mostrar para você que você não guarda nenhum mandamento. Jesus então diz, se queres ser perfeito, vai, vende tudo, dá aos pobres, e aí sim tu terás um tesouro no céu. Aí vem e segue-me. Olha isso, irmãos. Agora Jesus está ensinando o quê? A verdadeira obediência. Não é a obediência do eu acho que eu guardo. Eu quero guardar, mas não consigo. Eu. Isso a gente só vive falando eu. É uma coisa que eu me policiei muito para tirar da minha vida. Porque tudo era eu. E agora eu sempre... Eu tirei a palavra eu do vocabulário. E eu acho que seria muito pertinente cada um de nós começar a tirar o eu. A gente entender quem somos e entender de quem necessitamos. E é por isso que a justiça de Cristo faz toda a diferença. E aí o que acontece com esse homem depois de Jesus ter pressionado ele a entender a justiça? Esse homem, mas o homem jovem, ouviu esta palavra e foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Olha isso. O jovem rico não quis entender a justiça de Cristo. Ele quis ficar no eu. E tem outros lugares, essa história vai estar em Lucas, essa história em Lucas e Mateus, e dá vários pontos em um e em outro, e você conciliando elas, vocês vão ver que esse jovem era um príncipe rico, muito poderoso, e que Jesus tinha uma esperança gigantesca nele. Talvez eu e você não sejamos ricos, eu não sou, mas nós podemos ser esse jovem na nossa história. Talvez a gente está achando que está guardando o mandamento, enquanto não sabemos o que é a justiça de Cristo, e logo não estamos guardando, porque só Cristo pode guardar mandamento. Então é por isso que eu disse que eu e você não podemos guardar. Se eu e você quisermos a todo custo guardar os mandamentos, nós vamos virar que nem os fariseus. Achar que estamos guardando, mas no fim nós estamos longe de guardar mandamento. Os fariseus não obtinham a justiça de Cristo. Eles nem sabiam o que era a justiça de Cristo. E é por isso que eles mataram ao próprio Cristo. Então, irmãos, a partir de hoje, eu guardo o mandamento. Não, você não guarda mandamento, nem o Roberto guarda mandamento, e ninguém pode guardar mandamento. A não ser que nós entendamos o que é justiça de Cristo.
A justiça de Cristo é a obediência de Cristo. É Gálatas 2:20. Cristo está vivendo em mim e em você. E é por isso que guardamos os mandamentos. Isso é justiça de Cristo. Isto é obediência de Cristo. Jesus, no verso 23, ele vai dizer o seguinte: disse então Jesus aos seus discípulos: na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Aqui agora Jesus vai o quê? Falar sobre a questão da riqueza. Porque o jovem rico, ele amava mais a riqueza do que a Deus. Então, então, agora vem a questão secundária da riqueza. A primária é mostrar para o jovem rico: ó, jovem rico, você não guarda coisa nenhuma. Você precisa me conhecer, você precisa me aceitar para conseguir guardar. Por isso que Deus nem falou o mandamento de Deus, porque 1 João diz que aquele que não ama o seu irmão não ama a Deus. Então, se ele não guardava os 6 mandamentos, obviamente ele não guardava os outros 4. Então, Jesus só fala o mandamento do próximo, porque era algo próximo, é algo que o jovem rico achava mesmo que guardava. Só que quando Jesus pressionou ele, ó, já que você ama tanto o próximo, vende tudo que você tem e dá a eles, então. O que acontece? O jovem rico: não, eu não amo o próximo, eu não guardo os 6 mandamentos que eu falei, que o Senhor falou que eu guardava. E aí o jovem rico vira as costas e entende que ele não guardava nada, mas ao invés de ele se humilhar a Deus, aceitar a justificação e começar a santificação, ele virou as costas para Jesus. No verso 24 ao 26, Jesus então vai mostrar para os discípulos o que é justiça. Outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isso, os discípulos ficaram extremamente espantados. E eles perguntaram: quem então poderá ser salvo? Sabe por que os discípulos ficaram espantados? Porque naquela época, fariseu, rico, era sinônimo de santidade, de estar no céu. Então, quando Jesus diz que o rico não poderia entrar no reino dos céus, os discípulos falaram: opa, então todo mundo então vai para o inferno, porque se aqueles ricos que têm tudo do bom e do melhor, eles não vão, é nós que não vai também. E aí Jesus mostra para eles, que é um dos versos que eu mais amo na Bíblia, Mateus 19:26. Jesus olhando-os, quando Jesus fita o olho, irmão, é para mergulhar dentro do ser. Jesus então fita o olho neles e diz: com o homem isto é impossível. Sabe o que Jesus quer dizer com isso, Roberto? Para você aí é impossível. Mas com Deus, todas as coisas são possíveis. Por que com Deus? Porque eu necessito da justiça de Deus, de Cristo, para conseguir obter a salvação, a vida eterna. Eu preciso disso. Você precisa disso. E é por isso que esse jovem rico não entendeu a justiça e ele se perdeu. Agora, Isaías 64, verso 6 diz que a minha e a sua justiça é trapo imundo. E por que a nossa justiça é trapo imundo? A nossa justiça é trapo imundo porque ela está manchada pelo pecado. Tudo que eu e você faz é manchado pelo pecado. Só Cristo não pecou. E é por isso que ele consegue fazer com que eu e você guarde o mandamento. Ele consegue nos manter puro, irrepreensível e íntegro à presença de Deus. Aqui está dizendo que a minha e a sua justiça é trapo de imundície. Ou seja, irmãos, se você concluiu esse detox e vai, na verdade, concluir ao final, às 6:30, ou qualquer coisa que você fez na sua vida, boa, não foi você que fez, foi Deus através de você. E glória a Deus por isso. E eu gostaria de mostrar para vocês que Jesus é o meu e o seu exemplo. E é por isso que Jesus diz: bom, eu não sou bom. Bom é Deus, porque Jesus estava vivendo a justiça de Deus. Ele não estava vivendo a justiça própria. Jesus não confiava em si mesmo. Ele confiava totalmente em Deus. E aqui vem a chave para eu e você obter essa justiça. Eu e você proclamar a terceira mensagem angélica, que é a justiça de Cristo. Esta mensagem
é eu me submeter totalmente a Cristo. E se vocês estão fazendo esse detox, estão avançando para a honra e glória de Deus, é porque vocês se submeteram a Deus, porque eu sei que a gente gosta das coisas que não deve. E se você se submeteu a fazer esse detox e concluiu esse detox, é porque por esses dias você se abnegou de si. E Deus está muito feliz com isso. Mas não podemos parar hoje. Precisamos avançar. Precisamos mudar os nossos hábitos. Precisamos viver uma vida de santidade. Mas só conseguimos isso com a justiça de Cristo. E agora eu vou mostrar que Jesus não confiava em si mesmo. Vamos lá para João 5, verso 30 e 31. Vai ter alguns textos, tá? Em João, mostrando que Cristo nos ensinou o que é obter essa justiça de Cristo. João 5, 30 e 31 diz: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Olha isso, Jesus diz, Jesus está dizendo, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai. Tá vendo, Jesus? Olha a justiça de Deus aqui. Eu não confio em mim, não. Eu confio no Pai. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é falso, não é verdadeiro. Olha isso. Jesus estava testemunhando a Deus. E o que Jesus quer de mim e de você? Que nós testemunhamos a Cristo. Um outro texto, João 8, versos 28 e 29. Disse-lhe então Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabeis que eu sou ele, e que nada faço de mim mesmo. Olha Jesus, mais uma vez. Nada faço de mim mesmo, mas como meu Pai me ensinou, falo estas coisas. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado sozinho. Por quê? Por que o Pai não tem deixado Jesus sozinho? Eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Cristo não quer te deixar sozinho nunca. Faça as coisas que agradam a Ele. Qual é a primeira? Se submeta a Ele. Deixa Ele mudar a sua vida, viver a vida em ti. Mais um texto de Jesus falando que nada faz dele mesmo. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-me o Pai, isto será suficiente. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim tem visto o Pai. E como então tu dizes: mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz o quê? As obras. Vocês sabiam que Jesus não curou uma pessoa sequer? Acreditam nisso? Jesus está sendo claro aqui para mim e para você. Jesus está sendo claro. Eu não faço nada de mim. Quem faz as obras é Deus, o Pai. E quem que Deus, o Pai, usou para fazer as obras? O Espírito. Então, quando Jesus falava, olha, vá em paz, a tua fé te salvou, e a cura acontecia, quem que curava? Era o Pai, através de Jesus. Mas por que Jesus fazia esses milagres? Que nós vimos aqui que não é ele que faz, ele é o secundário no milagre, o primário é o Pai, porque ele se submetia a Deus. Eu sei, muitas pessoas podem ficar de boca aberta. Olha, o Roberto está falando que Jesus não fazia milagre, mas não é eu que estou falando, não. É Jesus que está falando. Eu não faço nada por mim mesmo, nada digo de mim mesmo, nada faço. Tudo é o Pai que faz. Então, meus amigos, assim como Jesus se submetia ao Pai, Jesus tinha a justiça do Pai. Eu e você precisamos se submeter a Cristo e ter a justiça de Cristo. Justiça de Cristo é obediência de Cristo. É deixar Cristo viver em nós. E Ele fazer as obras que eu e você nada podemos fazer de nós mesmos. E agora, colaborando com isso, vamos para o profeta do Senhor, que diz o seguinte: todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de quê? O que Jesus está transmitindo a mim e a você?
sua justiça ao impotente homem, porque eu e você somos impotentes. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Sabe o que é a terceira mensagem angélica? É eu e você se submeter a Deus e deixar Ele agir. Em Mateus, quando fala sobre o ide, pregai o evangelho, um verso antes diz que Jesus teve autoridade sobre a terra e o céu. Em Mateus 24, quando diz que o evangelho será pregado em todo o mundo, diz que será pregado pelo testemunho. Quer coisa melhor do que você viver Cristo a ponto de você nem precisar falar e as pessoas olharem para você e falar, olha, esse é diferente. É desse jeito quando eu e você estivermos com Cristo em nós. Deem a Deus a mais preciosa oferta que lhes é possível oferecer. Dê o que para Deus? O que Deus quer de mim e de você? O nosso coração. Porque Ele quer tirar esse coração de pedra e quer dar um coração de carne para você. Quer dar um coração de carne para mim, um coração que aceita a vontade de Deus e que não fica fazendo que nem um jovem rico. Ah, não, Senhor, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não, porque senão eu vou ficar como? Você acha mesmo que Jesus queria que aquele homem entregasse todas as coisas que tem? Podia entregar todas as coisas que tem, mas Jesus, ele queria, era o coração dele, não era o dinheiro dele, não. Jesus queria mostrar para ele que ele precisava se revestir da justiça dele. Olha o que diz, vesti-los-ei com a minha justiça, as vestes das bodas. Sabe aquela veste branca que Adão e Eva usavam? E que nós também veremos usar com a graça de Deus? É a justiça de Cristo. E lhes preparei para a ceia das bodas do Cordeiro, quando revestido de minha justiça pela oração, pela vigilância, pelo estudo da palavra, estarão aptos a atingir uma norma elevada. Olha que coisa bonita aqui. Olha o santuário aparecendo aqui. Olha o santuário falando aí. Como que eu e você conseguimos justiça de Cristo? Pela oração, altar do incenso, pela vigilância, candelabro, porque o candelabro tem luz, sem luz você vai vigiar o quê? E o terceiro ponto, a palavra de Deus, a mesa dos pães. Tá vendo? No processo de santificação, nós estaremos obtendo a justiça de Cristo, mudando o Roberto para pequeno Cristo. E é justamente isso que ele quer de mim e de você. E o nosso último texto de hoje, que para mim é o texto mais importante da Bíblia toda. Porque se o tema da justiça de Cristo é o mais importante, é o que vai fazer com que eu e você entremos na presença do Pai. Gálatas 2:20 é quando Paulo entendeu que ele tinha que morrer e Cristo tinha que viver. Paulo entendeu a justiça de Cristo. E Paulo diz, estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo. Porém, não eu, mas Cristo viva em nós. É isso que Cristo quer, meus irmãos. E sabe por que Paulo está crucificado aqui? Paulo está crucificado aqui porque crucificado não mexe as mãos. Crucificado não atrapalha o plano da redenção. Crucificado não fica colocando a mão onde não deve, não fica atrapalhando. E de tudo que eu entendo até hoje, irmãos, de tudo que eu estudei até hoje, eu entendi uma coisa. Eu entendi uma coisa só. Se eu não atrapalhar, não tem como não me salvar. O problema é nós mesmos. Nós atrapalhamos a nossa salvação. O que Deus quer de mim e de você é só não atrapalhe, porque é eu que vou fazer tanto querer quanto efetuar na tua vida. Só que se você atrapalhar, eu não vou conseguir efetuar nada. O querer, Deus quer. Você acha que Deus quer que alguém se perca? Lógico que não. Mas eu preciso me entregar para que Ele possa efetuar. E é justamente isso que nós finalizamos hoje. Que nós possamos se submeter a Deus, ser crucificado com Ele e falar, Cristo, viva em mim, guarde os mandamentos por mim, porque eu sou trapo de imundícia. Eu não consigo, eu sou pecador.
No primeiro momento que eu puder, Pai, eu vou cair, mas segure na mão de Cristo. E Ele te manterá irrepreensível, como Apocalipse 14, de 1 a 5. Ele quer eu e você como os 144 mil. Ele quer nos revestirmos, os 144 mil, todos eles estarão revestidos com a justiça de Cristo. E é por isso que esse tema é tão importante. A volta de Jesus está muito próxima. As coisas que estão ocorrendo deixam isso muito claro. E nós precisamos se santificar. E é por isso que esse detox te ajuda a ser, vai te dar um ponto a mais para que você possa deixar Cristo mudar a tua mente. E Ele vai entrar na tua mente. E Ele vai fazer as obras que você não pode fazer nenhuma. Se o Roberto tivesse 1 milhão agora, e alguém aqui do grupo eu falar, eu vou dar 1 milhão para alguém de vocês, e eu transferir o dinheiro na conta de vocês, se eu fizer isso pela minha própria glória, não vai valer nada para Deus. Porque a minha justiça é trapo de imundícia. Agora, se eu deixar Cristo agir em mim, aí sim terá valor. Então não importa o que você e eu faça, só vai valer para Deus se for Cristo que fez, porque Cristo venceu o pecado. E agora Ele quer vencer o pecado em mim e em você. Um ótimo sábado a todos, que Deus os abençoe e que nós possamos permanecer firmes em Cristo Jesus.